Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a radiologia convencional, certo? Onde o convencional, ele significa um sistema simples, comum, certo? Que antigamente não havia tantos conhecimentos, eles eram mais limitados, não existia a tecnologia e os avanços que a gente encontra hoje na medicina diagnóstica, né? E as vantagens eram justamente isso, o baixo custo, né? Unindo os conhecimentos que eles foram adquiridos há dezenas de anos e que naquela época que foi descoberta a parte da radiação ionizante, né? Que foi o que contribuiu para o aperfeiçoamento do diagnóstico por imagem, certo? E aí a gente vai falar sobre a natureza dos raios-x, né? O que são raios-x? E os raios-x, eles são radiações eletromagnéticas, né? Que eles têm pequeno comprimento de onda e que eles se propagam em linha reta na velocidade da luz e eles ionizam a matéria, inclusive o ar, né? E aí a gente tem um tubo ou a ampola de raio-x, né? Que é um elemento do aparelho radiográfico, onde é produzida a radiação, certo? E na parte interna do tubo e da ampola, a gente vai encontrar o anodo, o catodo, os feixes de elétrons, certo? E no sistema emissor de raio-x, no sistema convencional, os componentes, eles são o cabeçote, o colimador, o feixe primário, a faixa de compressão que pode ou não ser usada, certo? A mesa de exames, né? A gradiente difusora, certo? E o filme radiográfico e o porta-chassi. Os parâmetros que a gente conhece como KV, MA, né? Que o KV é o que determina a qualidade da radiação, né? É o que controla a penetração do feixe e o contraste da imagem. Já o MA, ele é a quantidade de radiação, enquanto o KV, ele é a qualidade, né? O MA, ele é a quantidade de radiação, ele controla a intensidade do feixe, como também a densidade da imagem, certo? Os equipamentos de uma sala de exame de raio-x, a gente sabe que temos o book, né? O book vertical, a mesa de exames, o braço, juntamente com o cabeçote, né? O braço articulado com o cabeçote e o painel de comando. Vamos falar um pouco sobre a formação da imagem, como é que a imagem ela é formada, certo? A imagem radiográfica ela é formada a partir da interação feita pela radiação com o corpo do paciente, resultando numa imagem latente. O que é a imagem latente? É a imagem contida no filme, certo? Que é diferente da imagem revelada. Quando a gente faz uma radiografia, a imagem contida no chassi, certo? Ou no cassete, é a imagem latente, certo? E na radiologia convencional, a gente tem o sistema tela-filme, que é o sistema de detecção da radiação na radiologia convencional, onde o próprio filme radiográfico ele fica dentro do chassi, juntamente com uma ou duas telas intensificadoras que são chamadas de ecrãs, certo? Diferentemente da radiologia digital, a convencional, os próprios filmes, os filmes radiográficos, eles já se encontram dentro do próprio chassi, certo? Juntamente com as telas intensificadoras, que são os ecrãs. E a parte da revelação, a gente utiliza os químicos reveladores, como também a câmara escura, certo? Os químicos reveladores, eles fazem a transformação da imagem latente, que eu expliquei anteriormente, certo? Em imagem revelada. E ele ocorre devido à ação de soluções químicas, certo? Reveladoras e fixadoras, que protegem e conservam a imagem. E a câmara escura, que é a sala onde as radiografias convencionais elas são processadas, né?
através de um processo manual e automático ao mesmo tempo. Como o próprio nome diz, é um local escuro, né? Onde não pode haver nenhuma luz intensa na parte interna e nem deixar que a luz externa ela entre na sala, certo? E na câmara escura a gente vai encontrar os tanques químicos, a processadora, um exaustor, a luz vermelha, uma bancada onde é colocada os chassis para remover os filmes de dentro, certo? E basicamente é isso. Existem também os equipamentos móveis, que eles são mais utilizados nas UTIs. Quem teve a oportunidade de fazer o estágio de ir uma ou duas vezes lá na casa de saúde, pode ver, né, e acompanhar como é feito um raio-x com os equipamentos móveis que são utilizados nas UTIs. E eles têm a função de se mover, né, até o paciente que não pode sair do seu leito ou do local onde o mesmo se encontra, né? A qualidade da imagem desses exames feitos no leito, elas são muito inferior em relação das imagens realizadas nos aparelhos fixos, né? Devido não ter a utilização de grades para minimizar as radiações secundárias. E vale ressaltar que o exame ele só deve ser feito no leito, quando realmente o paciente não tem nenhuma condição de se locomover, certo? Até a sala de radiografia. No caso de pacientes realmente que se encontram na UTI, certo? E algumas incidências básicas que a gente pode citar, que são a raio-x de tórax em PA, vocês podem ver como é já o posicionamento, como é executado na prática. O tórax em perfil, né? Que aí quando eu mandar o PDF para vocês, vocês já vão associando o que eu tô falando aqui juntamente com as imagens que estão no PDF, tá bom? Raio-x em AP com carga, né? Perfil com carga. Viviane, o que é essa carga? A carga é quando a gente faz com o paciente em ortostase, ou seja, o paciente em pé, e a carga que a gente fala é a carga do próprio corpo do paciente, certo? E é isso, pessoal. Quando for amanhã, a gente vai falar um pouco sobre a parte da radiologia digital. Vocês também, quem pôde estagiar na parte clínica, pôde ver como é o processo da radiologia digital, né? E a gente vai dando continuidade com o restante das disciplinas que faltam, certo? Ao longo da semana e da próxima semana. E eu estarei fazendo uma prova também, englobando todas esses assuntos de todas essas disciplinas, certo? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá bom? Qualquer dúvida, certo? E até mais, até a próxima aula.